Bom, boa tarde a todos. Meus cumprimentos também a todos os presentes, aos colegas que estão aqui. Fico muito feliz de encontrar aqui na plateia, inclusive alguns colegas, né, que já estiveram conosco no nosso projeto, que se chama Sempre é Tempo de Aprender. Esse nome não foi escolhido à toa, ele foi escolhido realmente por meio de um aprofundamento que nós fizemos quando elaboramos esse trabalho, que é, poxa, e agora, né? Vou me aposentar, eu vou fazer o quê da minha vida, né? Mas essa postura de aprendiz e essa postura de curiosidade traz um novo olhar para esse tema, né? Então, nós fizemos lá em 2008, nós fizemos benchmarkings em vários locais, né? Nós somos a alguns bancos, nós somos a Petrobras, nós somos aos Correios, nós somos ao TRF, conhecemos vários trabalhos, fizemos um estudo da arte sobre o tema, e foi muito interessante ver algumas situações, porque ao Ministério da Saúde, inclusive, nós somos também, e em algumas organizações as pessoas são obrigadas a participar dos projetos de preparação para aposentadoria. Olha, você já está na época, é melhor você fazer esse negócio. Então, vou te obrigar, que nem a mãe faz com o adolescente quando quer que coma verdura e legumes, né? Vai comer, põe no prato, né? Em outros locais, não é obrigatório, como não é no nosso caso. Nós deixamos para uma escolha do servidor, ele fazendo o tempo que ele escolher que é melhor para ele. Por quê? Porque para algumas pessoas, se preparar para aposentar, pode levar anos, meses, ou não há necessidade. Algumas pessoas acham que eu estou super resolvido com isso, não preciso me preparar. Alguns outros, que nós temos a experiência lá no STJ, vieram participar com 10 anos de antecedência. E aí resolveram que queriam fazer uma outra graduação, estão se preparando e planejando para o que eles querem fazer depois de aposentados. E tem algumas pessoas que ainda não sabem o que vão fazer, né? E escolhem não tomar, estão com o cartão amarelo, como disse a doutora Vera. Então, nós pensamos numa imagem, né, lembrando já desse nosso aspecto psicológico, né, que as imagens elas são muito emblemáticas, né, na nossa vida. Então, pensamos na ideia do caminho, né? A gente vem de algum lugar, já vem de uma história, nós já temos um caminho percorrido, cada um com o seu caminho. Esse caminho pode estar asfaltado ou não, pode estar com uma guia ao lado ali ou não, né? Pode estar cheio de brita, né? Mas é o seu caminho, né? E ele vai até algum lugar que nós também desconhecemos. Porque eu lembro que quando nós começamos a tratar do tema, uma pessoa falou para mim: Simone, mas você vai ter que falar sobre a morte. Aí eu falei, tá, mas será que a gente não pode falar sobre a vida? Né? Porque a morte é algo certo. Todo mundo vai passar por ela. Né? Se nós não envelhecermos, esse é o nosso fim, né? Então, quem sabe pensarmos sobre o outro lado da mesma moeda, que é o que eu vou fazer com a minha vida enquanto eu estiver aqui, né? Então, a gente tem uma expectativa de vida, né? Como o senhor estava falando, que cada vez aumenta mais, a nossa demografia está aumentando, né? Isso tem um ponto positivo, por um lado, porque nós estamos, sim, tendo uma maior expectativa de vida, mas, ao mesmo tempo, nós estamos envelhecendo. E a gente precisa aprender a lidar com isso num país como o nosso, de cultura, alguns aspectos que são muito pueris, né? Que são, muitas vezes, juvenis, vamos dizer assim, né? Então, a nossa ideia de elaboração desse projeto
é uma ação que acontece ao longo de todo o ano. As pessoas escolhem os módulos que elas querem participar a partir de uma autoanálise, né? De uma autoavaliação. Olha, talvez eu tenha mais dificuldade com a minha família para voltar para casa. Às vezes eu tenho uma dificuldade maior com a questão financeira. Às vezes eu tenho uma necessidade de lidar melhor com o meu aspecto físico, né? Então, será que se eu ficar em casa eu vou comer mais? Então, se eu vou comer mais, como que eu vou lidar com a minha alimentação? Então, a partir de todas essas questões, e eu estou muito satisfeita de ver que tem muitas coisas realmente em comum com a pesquisa que a doutora Vera fez, a gente elaborou, pode passar, por favor, Guerreiro? A gente elaborou, não vai dar para ver muito bem, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que se trata. É um movimento, o projeto é um movimento assim. Qual é a minha realidade hoje? Aí eu venho para dentro e depois eu vou para fora. Este é o movimento do projeto. Qual que é o primeiro movimento? O primeiro módulo nós chamamos de integração. Então, a gente faz uma apresentação do projeto como um todo, mostrando que ele é uma costura que vai acontecendo ao longo de todo o ano. Se você quiser repetir, tem alguns servidores que falam para mim, Simone, eu bombei na preparação para a aposentadoria, eu quero participar de novo. Pode, quantas vezes você quiser, porque a elaboração interior, ela não tem data, né? Ela não tem um período certo, cada um tem um ritmo interno. Então, a gente respeita muito isso, né? Então, a gente vai elaborar também assim, qual é esse mito, essa fantasia que eu tenho sobre a aposentadoria? Ai, que ótimo, não tem mais ninguém que manda em mim, agora não tem mais horário, agora eu vou ficar tranquila, vou acordar, vou tomar café e aí eu vou fazer o quê? Né? Porque a rotina é importante na vida do ser humano, né? Então, tem algumas coisas no primeiro mês que parece um manjar dos deuses, mas depois não é bem assim, né? Tem um período de paixão com a aposentadoria, como acontece com os relacionamentos, mas depois o relacionamento começa a entrar num, num, numa harmonia, num equilíbrio que você precisa saber injetar ânimo, né, naquilo ali também. Então, depois desse aspecto inicial, de fazer uma avaliação do que eu penso que é a aposentadoria para mim, né? A gente passa para um módulo chamado Direitos e Deveres, onde nós temos os nossos colegas lá do STJ, que vão explicar quais são os direitos que eu tenho. E por uma questão assim de atender de uma forma mais personalizada, os nossos colegas, eles já recebem antecipadamente o nome dessas pessoas que vão participar do módulo, já analisam antes a situação, para saber quais são os aspectos que eles precisam tratar neste módulo. E aí vão se tirar algumas dúvidas também, né? Como é que eu solicito a aposentadoria, que documentos que eu tenho que entregar, com quanto tempo que tem de trâmite entre o meu pedido e sair realmente no diário, né, no diário oficial. Então, quais são os requisitos, enfim, todas essas questões. E junto com esse colega da área de legislação, nós temos um outro colega da área de pagamento que vai falar, olha, deixa eu te contar. Tem algumas questões importantes para você saber. Sabe aquele auxílio alimentação que você recebe? Você não vai receber mais. O aposentado não come? Come, mas quando a gente envelhece, a gente também precisa comer menos. Vai ver que é isso, né? A justificativa, porque até hoje eu não consigo entender, né? Aí a gente vai vendo que são as questões econômicas, né? E não sociais, né? Não, e aposentado não come? Até hoje não entendi muito essa história, mas é uma realidade. O auxílio alimentação você não vai receber quando se aposentar. Aí você tem uma função comissionada, você tem um cargo em comissão. Você também não vai levar. Aí você tem outras rubricas, né, dentro do nosso contra-cheque que você também não vai receber. Mas, dependendo da época que você ingressou no tribunal, você pode ter uma surpresa financeira.
E algumas pessoas ficaram assim, Simone, você não sabe o que aconteceu, você sabe que eu tô com eu imaginei que eu fosse receber X, e eu estou recebendo X mais Y, porque eu tinha alguns direitos adquiridos, eu tinha algumas situações já previstas por conta da época que ele entrou. Então, é importante a gente saber a realidade da situação. Então, é aquela questão que a doutora Vera estava falando. É o ideal, imaginar, né, aquela fantasia e a realidade. Então, vamos começar a colocar o pé no chão. Depois, agora você já sabe quanto que você vai ganhar? Ótimo. Então, vamos ver. Então, você vai ganhar 2, vamos dizer, e você estava ganhando 3. Ou vai ganhar 3, estava ganhando 2. Então, você vai precisar remanejar a sua situação financeira. Você vai precisar reeducar a você e a sua família, né? Então, a gente tem um outro módulo que se chama Saúde Financeira, onde você vai encontrar com um colega nosso informações muito úteis para que você possa melhorar a sua saúde financeira, porque um dos maiores problemas de saúde, inclusive, há que se dizer, é o problema financeiro. Além do relacional, é o problema financeiro. Então, é importante que a gente tenha o domínio da situação, né? Depois a gente começa numa viagem já para dentro. A gente traz uma nutricionista para falar sobre os alimentos que podem colaborar com você quando você estiver envelhecendo. Então, os antioxidantes, os que vão colaborar para que você não tenha retenção de água, né? Retenção hídrica, que você possa melhorar o seu colesterol, que você diminua a sua pressão. São situações reais, físicas, né? Fisiológicas. A gente vai envelhecendo, vai tendo outras necessidades. Depois a gente vai ter um outro módulo que se chama envelhecer. E é com S de propósito, ninguém errou português aí não. É de verdade. Porque uma coisa é você ser criança, outra coisa é você ser adolescente, outra coisa é você ser um jovem adulto, ser um adulto e ser uma pessoa, aí você pode dizer, da melhor idade, da terceira idade, da idade que for, mas é envelhecer. A gente vai envelhecer. Então, é importante a gente observar. E a gente vê isso muitas vezes no contexto social. A gente tem pessoas de X idade que se comportam como uma criança. Idade cronológica não quer dizer maturidade emocional, né? Então, depois nós temos um outro módulo chamado autonomia no envelhecimento. Simone, o que é isso? Esse tema se trata do seguinte: você precisa de atividade física para você, as mulheres, principalmente, não terem problema de osteoporose, né? Os homens terem mais vigor físico também. A mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa. Você vai ficando mais velho, aí tem sempre um filho para dizer assim: olha, mãe, eu acho melhor a senhora ir morar comigo. Porque a senhora está ficando velhinha, é melhor você morar comigo, que a gente cuida de você lá. Aí tira a pessoa da casa dela, bota ela dentro de um quarto, junto com outras pessoas, ela não tem nem armário. Ou seja, a pessoa tinha uma vida própria e passou a não ter mais a vida dela e teve que dividir o espaço com uma outra pessoa que pode ser da família, mas não é o espaço dela, né? Então, é importante a gente ter autonomia física para que a gente possa permanecer no nosso espaço e cultivando o nosso espaço como a gente quer, né? Então, o Edmilson, que faz esse trabalho já há muito tempo com a gente, ele tem vários grupos que ele atende com pessoas de mais de 80 anos que vão lá todo dia fazer a ginástica e tal, e saem, estão bem e fazem as coisas diariamente. Então, isso é importante, né, na nossa vida. Depois, esse módulo é um módulo novo que a gente está colocando esse ano, que se chama Saúde e Espiritualidade, honrando um conceito da Organização Mundial da Saúde, que diz que saúde é o bem-estar nos níveis físico, mental, social e espiritual. E eu não estou falando de religião,
nem estou falando de tradição, nem estou falando de religiosidade. Nós estamos falando de um outro conceito que tem muito mais a ver com os atributos que são comuns às tradições, né? O amor, a benevolência, os atos mais compassivos, vamos dizer assim. Depois nós temos um outro módulo chamado família, que é disso que a doutora Vera estava falando também, e que é muito importante. E a gente percebe muitas vezes que é mais importante ainda quando as pessoas têm muito poder no trabalho e pouco poder em casa. Sabe? Então, às vezes a pessoa domina muito uma situação no trabalho, aí chega em casa, agora vocês vão ver como é que vai ser assim. Eu voltei essa bagunça que está acontecendo aqui, eu vou colocar ordem nessa casa, você não vai mesmo. Eu lamento te informar. Não é assim que a banda toca. Então, você precisa contar também para a família qual é a sua intenção com a sua aposentadoria, porque você está se aposentando, mas não está entrando em disponibilidade para os demais, é a sua aposentadoria, né? E também a família precisa contar com a expectativa que eles têm para a sua aposentadoria. Poxa, mãe, mas eu pensei que você fosse levar meu filho na escola, fosse levar o netinho na consulta médico, né? Não, meu filho, eu vou nadar, vou fazer meu curso de francês, quero passar um tempo em Paris, fazendo um curso lá, né? Então, depois desse tema, a gente trata da questão do poder pessoal, que é resgatar essa autoliderança, resgatar essa fortaleza interior, né? E aí a gente concluiu um módulo, uma parte interior, e a gente vai passar para a parte mais prática. Qual é a parte prática? Primeiramente, faça você mesmo, que vou aproveitar para consertar umas coisas lá em casa que eu tenho, vou aproveitar para cultivar um hobby que eu tenho, vou aproveitar para, enfim, seja lá o que for, uma intenção clara e genuína de apoiar as pessoas para que elas possam usar a sua criatividade, resgatar habilidades antigas, cultivar hobbies que elas podem fazer, até para aumentar a sua receita e minimizar suas despesas, porque a gente tem um hábito no mundo ocidental de terceirizar os consertos, né? Coisas que muitas vezes em outras culturas não são feitas assim. Depois, o serviço voluntário, que também é uma demanda que existe muito para a pessoa que, quando eu aposentar, eu vou fazer serviço voluntário. Mas serviço voluntário não é algo só assim, eu faço na hora que eu quero, do jeito que eu quero, no horário que eu quero. As casas têm um funcionamento e você precisa saber como é que isso acontece. Vou contar uma breve história de uma pessoa que fez um módulo, participou do projeto com a gente, e a gente foi a uma casa de pessoas idosas, e lá a gente tinha uma moça de 40 e poucos anos, professora, que pediu para ficar nessa casa, porque ela teve teve ela, né? E essa doença, como ela é degenerativa, ela pediu para ficar nessa casa porque ela não tinha familiar. Ela não tinha família. Então, ela pediu para ser cuidada lá. E nessa visita que a gente foi fazer, que a gente faz uma parte prática, a gente vai conhecer a realidade do serviço mesmo, né, que não é só uma teoria, a gente conheceu essa moça, que era uma professora de literatura, e ela amava ler, mas ela não conseguia ler mais. E aí, no retorno para o tribunal, uma servidora falou assim, será que eu posso ler para ela? Eu acredito que você possa, né? Faz um contato, né, com a casa, vê com eles se eles aceitam, se ela topa, porque ela estava consciente, apesar de toda a degeneração física, né, que ela já tinha. Então, tinha uma traqueostomia, bem comprometida. E aí, ela aceitou, a casa aceitou. E por uma sincronicidade, eu encontrei com ela alguns dias antes de vir aqui, com essa servidora que ela estava lá no tribunal, e ela falou para mim, Simone, eu estou super feliz, cuido das minhas plantas, eu faço
várias coisas na minha casa, e vou te contar, eu continuo lendo para ela. Então, e tinha tanto brilho no olhar dela, então isso fez um sentido, deu um sentido diferente para a vida dela também, né? Então você vê, são ações, resultados práticos, né? Simples muitas vezes, mas que agrega valor para outro ser humano, né? Então depois nós fazemos esse módulo de projeto de vida, onde todas essas coisas que você foi elaborando, você pode ir organizando, né? O que você quer, aonde você quer, quando você quer, para que você quer. E depois a gente tem um penúltimo módulo que se chama gerenciamento do tempo, porque eu nunca ouvi pessoa que tem menos tempo do que aposentado. E aí, como é que está a sua vida de aposentado? Menino, estou tão sem tempo. Estou muito sem tempo. Não tenho tempo para nada. Por quê? Porque a necessidade de uma nova rotina faz com que a gente precise reorganizar, né, as dimensões da vida, né, que são essas que a doutora Vera apresentou. E por último, nós concluímos com o módulo do reencontro, que é fazendo uma avaliação já de como estamos saindo do projeto, revendo o que a gente precisa mudar e melhorar no projeto para o ano seguinte, e concluímos, né, essa etapa. A nossa intenção não é fazer as pessoas aposentarem. Isso precisa ficar claro. A nossa intenção é, se a aposentadoria é um fato para você, reflita para fazer disso uma experiência saudável e prazerosa. Nós temos algumas datas aí previstas nessa tela que a gente mostrou para vocês, mas a gente está fazendo, tem alguns trâmites burocráticos lá no STJ para correr antes de ter uma data definitiva. Então, nós deixamos lá na portaria, onde vocês assinaram, né, a lista de presença, uma lista para os servidores aqui do Conselho que estiverem interessados, colocarem seu nome completo, ramal e o e-mail, que nós poderemos enviar para vocês, né, pessoalmente, a lista, né, a ficha de inscrição, desculpa, a ficha de inscrição para vocês escolherem aqueles módulos, ou todos os módulos, ou metade dos módulos, aqueles que forem mais interessantes para vocês, ok? Então, quero agradecer a oportunidade, doutora Eva, Jaqueline, Suramas, meus colegas, muito agradecida a todos vocês.